para meditarmos. Mas hoje, nesta data alusiva ao Dia das Mães, gostaria de falar diretamente no versículo 31 do capítulo 1, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E depois ele vai descrever algumas das qualidades e também da identificação de Jesus Cristo desde toda a história de Gênesis e qual o objetivo de Jesus Cristo. A responsabilidade de mãe, aprender com Maria a responsabilidade de mãe. Alguns estudiosos e alguns outros de forma até maldosa dizem que os católicos têm demais de Maria, nós os evangélicos temos de menos de Maria. Isso não é uma verdade, isso não é. Que fique muito bem claro para nós, Maria, ela é Maria, é santa, ela é a escolhida de Deus, aquela a qual o próprio texto está dizendo, aquela que foi realmente escolhida para ser a mãe do Deus que se esvaziou, do Deus que resolveu vir em forma de homem e escolheu a mulher pela via natural que todo homem vem ao mundo. O Filho de Deus, ele não ofendeu a estrutura e a natureza e a forma de que todo ser humano vem, e ele poder para tal tinha e tem, mas ele resolveu fazer isso. Fazer isso para quê, mãe? Primeiro, quando ele escolhe Maria, representa a mulher, representa a essência da humanidade, representa a capacidade de gerar filhos, e por isso que Maria, ela, como diz aqui, e eis que em teu ventre conceberás. E a mulher, nesse longo 9 meses, nesse ato de partilhar a vida, a geração, a gestação, desse processo que fica ali incubado durante 9 meses para trazer a vida. A mulher que sente a pulsação do seu filho, sente os batimentos cardíacos do seu filho ou da sua filha, a mulher que sente todo o processo, que compartilha, não só sente, e a mãe, ela compartilha com o seu filho, com a sua criança, toda a estrutura de alegria, de tristeza, de angústia, ela passa para esta criança. E conceberás e darás à luz nesse processo que tem, e aprender a responsabilidade de cuidar. Olha só, coube à mulher essa graça maravilhosa, e também criar filhos é uma responsabilidade, e com certeza Maria sentiu as dores, porque também sabia da responsabilidade. Sabia, inclusive, quando o anjo lhe fala, ele revela e mostra o caminho, o percurso do seu filho, que o filho não seria aquele filho dela, que ela o teria, e que ele também seria levado ainda jovem, haveria um objetivo. Então toda mãe deve aprender com Maria que o seu filho não é esse filho para que ela queira que o seu filho seja uma repetição sua, né? E também não vamos dizer esse que dizem, o filho, nosso filho não é nosso, é do mundo. Coisa nenhuma, nosso filho é de Deus e é para Deus, amém? Porque o mundo é cruel, o mundo não cria, o mundo não aceita, o mundo não acolhe, a faculdade, a escola do mundo é cruel, mas a mãe não, e mãe nenhuma cria filho para jogá-lo ao mundo. Cristo é um filho, e Maria, na sua responsabilidade, vai experienciar tudo isso. Mas é tão lindo, e ela cria um filho com esse objetivo. Ela sabe que o filho tem um objetivo: servir a Deus, cumprir algo tremendo de Deus. E toda mãe deve criar o seu filho
como Maria, como objetivo, deve entender que o seu filho tem um propósito, e a mulher deve falar com o seu filho, deve ali dialogar, abençoar e orar, e pedir a Deus uma noção, uma direção, como vai ser esta criança. Eu abençoo esta criança, eu abençoo já na escola, eu abençoo no relacionamento, eu abençoo no comportamento, e falar o tempo inteiro, e com certeza é algo tão assim, que quando Maria visita sua prima, diz que lá dentro do útero a criança mexe, dialoga, fala dentro desse parecer, porque uma mãe que gera um filho, que concebe um filho, ela sabe dessa responsabilidade. Aprender com Maria a responsabilidade de gerar filhos calmos, tranquilos, sabedores do que eles precisam. Mãe não pode deixar, aliás, mãe é algo que gosta de repetir e deve repetir. O pai já não é muito de repetir as coisas, mas a mãe o tempo inteiro está falando as mesmas coisas, porque sabe que isso é importante, de estar falando, de estar repetindo. Os adolescentes então falam: eu não aguento mais a minha mãe, até no sonho eu já sei o que ela está falando, né? Ele ouve a mãe, sim, mãe, já sei, mas a mãe tem que dizer, porque mãe é mãe, e ela criou esse filho, ela o educa, ela o instrui, e ela sabe que o seu filho não era dela, tinha uma missão, e toda mãe cria um filho para uma missão, ser bem sucedido. Mãe, em nome de Jesus, faça como Maria, cada dia fale do seu filho, fale do propósito dele, fale do propósito que ele tem como homem ou como mulher, se for a filha. Fale isso, abençoe, não só ore, mas vá vendo. E mãe é maravilhosa. As escrituras falam que ela acompanhou Jesus ao oitavo, levou para ser apresentado no templo. Acompanhou Jesus quando eles iam ao templo e ministrava e ensinava. A mãe tem essa responsabilidade. Vivemos dias difíceis, porque as mães trabalham, algumas faz um turno de manhã, à tarde, à noite, toda essa dinâmica da vida moderna, mas a mãe não pode esquecer dessa responsabilidade. Homens hoje que estão por aí, estão se reencontrando com a vida, sabem do grande valor das palavras, do aconselhamento que uma mãe sempre deu. Por mais que um filho se perca quando crescer, ele sabe sempre que a mãe sempre o orientou, sempre o direcionou. Então que as mães aprendam. Outra coisa, mães, é notório o grande sofrimento. A Bíblia, o texto sagrado e a inspiração do Espírito Santo de Deus, porque o foco do Novo Testamento ele é único e exclusivo para Jesus Cristo, mas também pegou esses personagens humanos que cheira gente, que é gente, e os trouxe para o caldeirão cultural da vida e falou sobre eles também. E Maria, ela sofreu muito. Aprender, e diz que ela era silenciosa, mas estava ali sabendo de um propósito. Mães, quantas mães que sofrem? Então aprendam com Maria. Não é fácil, ser mãe não é fácil. O filho cresce, a filha cresce, toma o seu rumo, toma a sua direção, toma o seu destino, e casa, sai, e a mãe precisa de continuar nesse processo de abençoar, de falar, de orientar. Lógico que a mãe agora não vai competir com a sua nora, de jeito nenhum, não vai competir com o relacionamento do seu filho, assim como Maria, que já sabia, que liberou seu filho nas bodas de Caná. O que Maria fala? No momento que ela sabia quem era Jesus, ela chama eles, os mestres, os garçons, e dizem: olha, tudo que ele pedir,
fazei tudo como Ele vos mandar. Alguns que resolvem delongar nessa teologia da especulação, dizem que Maria ali dá uma ordem para Jesus. Não, ela diz apenas que eles deveriam fazer o que era necessário para que a festa continuasse, porque quando Jesus está numa festa, com certeza a festa vai acontecer e o milagre também. Amém? Então, dentro disso, ela vai liberando o seu filho. Ela sabia qual era a atitude do seu filho. Então a mãe precisa de aprender. E você observa que Maria vai se distanciando, Jesus vai caminhando em direção ao Gólgota, ao Calvário. Imagino eu a dor de mãe. Por mais que a gente possa imaginar, elocubrar, imaginar, idealizar, romantizar, poetizar, jamais sentiremos o que uma mãe verdadeira sente vendo seu filho indo em direção, mesmo que seja um grande objetivo, a dor que a calou e que a manteve ali. A escolha de Maria é algo profundo que nós devemos olhar, é isso. A submissão de Maria é tremendo, porque ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se faça conforme a tua vontade. Quando você é mãe, você está num ato, num processo agora de transformação, de metamorfose, que você deve dizer: eis aqui a serva do Senhor, me ajuda a ser mãe, porque Deus colaborou e enviou seu filho para vir de forma natural e abençoou a mulher, porque muitos rabinos, teólogos, doutores da lei diziam que a mulher foi amaldiçoada e seria amaldiçoada para sempre lá em Gênesis. Mas quando Jesus vem através de uma mulher na plenitude dos tempos, ele resgata de forma total e plena a mulher e a coloca num patamar que só Deus pode. E diz a mulher que colaborou e gestou ali e caminhou com aquele que, como Jesus, como homem. Existe um momento na faculdade que você estuda um Jesus histórico, que você estuda um Jesus homem, numa forma bibliocêntrica, que é a Bíblia que tem que falar sobre esse Cristo que veio ao mundo e que precisou de paz. Então nós também colaboramos. Olha que coisa tremenda, gente. Mães que não são perfeitas, mas Deus escolhe-nos. Amém? Por quê? Porque nos vasos de barro Deus resolve colocar a essência do ouro, o que de mais valor tem. Somos vasos de barro, mas temos dentro de nós Deus nos impulsionando. Amém. A mulher colaborou com isso. Então, mulheres, aprendam a dignidade da maternidade, a dignidade que Deus fez desse jeito, e amem isso. Por mais que esse tempo moderno lance a mulher nessa liberdade, nessa separação e nesse jeito de não ser mais uma mãe, Deus a chamou para ser mãe quando chamou Maria e dignificou a sua vida. Amém? Pague um preço pelos seus filhos, ame-os incondicionalmente e pague um preço como Maria pagou. Como ela disse: fazei tudo que Ele vos mandar, porque sabia do objetivo de Jesus. Amém? O capítulo 1, ele vai falando de forma tremenda, né? Quando você faz isso, quando você entende esse processo. E eu falei aqui para não achar que eu estou, né? Mas o texto é claro e tão profundo. Quando Maria se rende à maternidade, quando Maria se rende ao propósito de continuar o projeto de Deus, de resgatar a humanidade, se tornando humano, vindo pelo processo
processo humano que a humanidade precisava, Ele mais uma vez se identifica comigo e se identifica com você. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Passou por um processo de família, passou por um processo de pai e de mãe, e passou para mostrar o tanto quanto a família continua sendo projeto de Deus. E quando Deus quer resgatar uma sociedade, quando Deus quer consertar uma família, Ele vai agir na família. Amém? Quando Deus quer abençoar uma nação, Ele restaura e cura as famílias. Amém? Então esse é o processo de Deus. Então você, mãe, aprenda a responsabilidade de ouvir a Deus e de ser mãe. Não se amaldiçoe, jamais se amaldiçoe, porque o seu filho não é o seu sonho, o seu ideal. Jamais carregue o peso de uma cruz que não é sua, mas apenas seja mãe. Compartilhe e veja a dor de Maria. Vendo seu filho, ela acompanhou de longe e ao longe, embora que, mesmo que Roman Polanski, mesmo que Mel Gibson, mesmo que os homens do cinema tentaram mostrar isso, né? A distância, o cinema tem essa capacidade, vendo Jesus desde a sua prisão e até chegar no momento da crucificação, mas ela sabia, apenas seja humano. Filhos não são seu também, filhos não são seu. E eu vejo tanto que mães às vezes sofrem numa conversa com a mãe, e o filho acaba indo para o outro rumo, e ela num processo destrutivo, numa pergunta incontável: mãe, tem disso? O que eu fiz para o meu filho hoje está onde está e seguir esse caminho? O que eu fiz? Eu disse para ela: você não, para isso você não fez nada. Nenhuma mãe joga o filho no crime, nenhuma mãe joga o filho, a não ser um distúrbio, uma dor, algo excomunal, algo realmente doentio, patológico, porque mãe é demais. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu tive o privilégio de vivenciar algumas coisas no meio da natureza e ver uma vaca, quando ela tem um bezerrinho, ela lambe o bezerrinho todo de ponta a ponta. Ali está se identificando com a sua cria, está se identificando com a sua cria. No meio de muitos, ela sabe, ela apenas dá um berro e ele berra de lá e vem para o encontro. Lá na natureza, a leoa, ela defende os seus filhos, que nem um leão é capaz de ter tanta gana quando ataca-se os filhotes de uma leoa. Enfim, uma galinha, ela pega os seus pintinhos na mais tensa das chuvas, trovões e relâmpagos, e ela faz questão de se agachar, abrir as suas asas e fazer com que todos, até um que tenta sair, ela vai com o bico e coloca lá debaixo da chuva. A chuva cai, mas eles estão lá, agasalhados. Imagina o ser humano, que é dotado de algo mais profundo ainda, muito mais profundo, que precisa disso. E Deus olha para a humanidade e vê uma mulher e diz: é aqui que eu vou começar uma nova história para a humanidade. Mães, não carregue cruz que não é sua. Não carregue. Libere os seus filhos. Olha, e depois chega um momento na vida que eles tomam as asas. Uns ficam voando e planando perto da sua família e da sua mãe. Outros vão para lugares e dimensões longínquas. Alguns estão perto, mas muito distantes.
Continue orando. E não adianta, você não sabe de tudo, porque mãe é um chiclete, é uma coisa preguenta, é uma coisa que gruda. Ela quer saber. Mãe quer saber de tudo, ela quer saber, ela quer cheirar o filho, ela quer saber, ela quer perguntar, ela quer, não pode cair, não pode machucar. Mãe tem hora que ela pensa que é Deus, de tanto que ela quer saber das coisas. Deixe para Deus o que é de Deus e tome para si o que é seu. E faça como Maria. Eis aqui a serva do Senhor que se tornou mãe. Amém? E apresente os seus filhos, lute por eles, valorize-os, endireite quando for preciso. E aí não tem idade, porque mãe e pai é autoridade constituída por Deus. Amém. Amém? E nunca deixe um filho roubar isso, porque somos pais e somos mães, mas hoje a palavra é para mãe. Nunca deixe, é a autoridade dada por Deus. Amém? Então, aprenda com Maria a responsabilidade, e mesmo com a dor da perca, busque o bálsamo de Deus, porque Maria viu que no ir de Jesus a humanidade recebeu algo maior. Amém. E só mãe faz isso. Mãe entrega, como nós vimos o papel aqui na história lá de Salomão. A verdadeira mãe, não, fica com o menino. Para que matar? Mesmo que ele não fique comigo, mas que viva com outra, mas que viva. Amém? Então há momento de lamber a cria, há momento de lamber, há momento de estar presente, com certeza. Maria minou, Maria deu peito, Maria correu, Maria cuidou, fez tudo. Chegou uma hora que era para liberar. Aprenda que mãe libera filho de vários jeitos. Libera para o trabalho, libera para a viagem, libera para o casamento e libera para ser acolhido pelo Senhor. Libera e descanse no Senhor. Amém? Uns vão, mas os que ficam continuam precisando da presença, da fala, tanto quanto. Amém? Então, em nome de Jesus, mães, aprendam com Maria, silenciosamente. Ela continuou no seu objetivo de servir a Deus. Grata a Deus. Que dor, que responsabilidade. Mas ela partilhou seu filho com a humanidade. Amém? Queridas e amadas mães, as que são mães novas e as que já são até avós, quantas dores muitas vezes a mulher carrega silenciosamente. Mas eu falo para vocês, e não poderia deixar nesta noite. Hoje eu falei com a minha mãe, que coisa maravilhosa, só de ouvir a voz da minha mãe. Em todos os momentos da vida de vocês, sejam fortes e gratas a Deus. Vocês têm algo tão especial, que Deus ousou falar com vocês e partilhar um projeto de resgate da humanidade. Amém? Então sejam isso nas casas de vocês, viu? Sejam isso. Que coisa linda de uma mulher cumprir o propósito da maternidade. Isso é algo tremendo. Isso é a essência da mulher na mais alta da plenitude. E vou dizer, mulher não é perfeita, porque não há ninguém perfeito. Mãe também aprende a ser mãe, viu? Mãe aprende a ser mãe, que o diga os filhos mais velhos. Os mais novos são privilegiados, porque as mães também amadurecem, crescem. Não sejam duras com vocês.
Deus. Mãe pensa que não pode errar. Porque elas têm esse objetivo. Então sejam abençoadas em nome de Jesus.